parte de nós. Você acredita na cura pela fé? Em muitos momentos de nossas vidas podemos passar por situações adversas, traumas psicológicos, acidentes que deixam marcas e cicatrizes profundas em nossas vidas. E para isso, precisamos contar com a ajuda de profissionais. Mas a verdadeira cura vem pela fé em Deus, pois através dela renovamos as nossas forças e a nossa esperança para lutar dia após dia sem desanimar. Sou hoje missionária no mundo da comunidade Aliança de Misericórdia. E a minha história, até chegar hoje, na Aliança de Misericórdia, com essa idade, foi bastante movimentada, digamos assim. Deus fez grandes movimentos para a gente chegar no dia de hoje, para que eu estivesse aqui hoje. Eu venho de uma família totalmente desregrada, de uma família bastante sofrida também, Minha mãe teve 7 filhos e numa história de muito pecado, de muito sofrimento, ela acabou dando quase todos os filhos e eu fui uma dessas filhas que foi dada para uma pessoa que ela mal conhecia, porque não tinha condição de criar. E aí, com 10 anos, eu morava numa cidade e eu tinha família lá, e eu não sabia. Um dia, de repente, chegou um tio que morava na mesma cidade, que era a Feira de Santana, e esse tio viu as condições que eu estava, assim, muito machucada, inclusive com o braço quebrado, porque tinha apanhado com um pau na época, eu lembro que tinha marcas e quebrou o meu braço, de tanto apanhar. E o meu tio, ele se compadeceu e falou para a mulher que ele iria me levar de volta para minha mãe, porque era piolho, sujeira, era muita coisa assim para uma criança, para qualquer um, mas especialmente para uma criança assim bastante difícil de lidar. E aí o meu tio me levou para casa dele e lá deu um jeito de me levar para minha mãe, e aí ela tinha que trabalhar com 3 filhos, sem estrutura, sem estudo, uma situação bastante difícil. Ela teve que trabalhar em 2 trabalhos, então eu tinha que sempre ir com ela um pouco depois para buscar comida que sobrava do almoço, porque a gente não tinha o que comer. Então o que sobrava de comida desse restaurante, à noite os donos doavam para ela, para que a gente pudesse comer. Então a gente esperava todos os dias ela ir. E a minha irmã mais velha era doente, meu irmão era menor que eu, então eu que ia buscar essa comida sempre, essa doação de comida. E em um desses dias, eu fui abordada por 2 homens de carro, que eu lembro que me chamaram, conversaram comigo, e tinha também 2 moças que estavam perto, estavam juntas, depois eu percebi no lugar onde me levaram que estavam juntos, e eles me colocaram no carro, me levaram em uma casa que não era distante dali, eu percebi, e disseram para mim que eu me levar para ver uma criança, mas eu não entendia, eu também era uma criança. Eu entrei na casa, mas eu estranhei, porque assim que nós entramos na casa, não tinha móvel, não tinha ninguém, casa suja, tinha resto de construção. E eu estranhei, e eu lembro que eu perguntei, falei, mas por que nós, estamos aqui, Cadê a criança? Você disse que tinha criança. Então, eles me seguraram e eu fui estuprada, assim, literalmente estuprada. Ia fazer 11 anos de idade. Eu voltei para minha casa, eles ameaçaram, disseram que conheciam minha mãe, que sabiam onde ela trabalhava, minha família. E disseram que se eu contasse, que mataria minha mãe e os meus irmãos. E eu fiquei com muito medo, obviamente não contei. Mas eu guardei isso. Guardei assim,
com medo e com muita revolta. Eu chorava, eu queria morrer, queria me matar, tentei me suicidar. Esse acontecido traumático, né, de um abuso, ele leva o indivíduo, né, pode ser um menino ou uma menina, né, a se perguntar, né, o que eu causo no outro, o que o olhar do outro causa em mim, uma culpa de uma eventual sedução inconsciente, a culpa de um desejo inconsciente que ainda não se sabe o que é, né, levam essa criança ou esse indivíduo a se perguntar qual é o lugar de sujeito dele, né? E isso vai levar para a vida inteira, né? Se foi um episódio na infância, é algo que vai ter que ser elaborado e entendido a posteriori para que ela possa ressignificar esse lugar. A marca, né, de um episódio como esse, ela fica. Só que ela é significada de outra forma, ressignificada, né? Talvez com um processo terapêutico ou um processo individual de cada um, né? Porque esse indivíduo vai ter que sair desse lugar de objeto para poder estar num lugar de sujeito, sujeito do próprio desejo, sujeito das próprias escolhas, sujeito dos próprios quereres e não à mercê do querer do outro. Com 14 anos, eu conheci um rapaz que era 11 anos mais velho que eu e me apaixonei. Ele já era separado, né? Assim, não era de convívio, mas eu me apaixonei, me envolvi com essa pessoa, inclusive, e aí ele queria casar. E eu era criança, adolescente, né? Mas eu achava, era um sonho, que eu queria casar também, e minha mãe, lógico, contra, proibiu. Então ela dizia, eu não quero mesmo para você, porque eu já tive outros filhos, que dei todos, e você voltou. Então você tem que estudar, ela dizia sempre isso, né? Você tem que ser alguém na vida, não tem que casar com ninguém. Mas não obedecia, não. Como sempre, fiz uma briga com ela e que eu acabei casando no civil, né? Com 15 para 16 anos de idade. Acabei casando. Eu fiquei grávida e aí eu descobri que ele tinha uma história com outra pessoa e a outra pessoa ficou grávida também. E eu não aceitei, fiquei muito brava e acabei com tudo, voltei para casa da minha mãe e meses depois nasceu o Luiz Henrique, né? Luiz Henrique é meu filho, hoje com 31 anos, é o grande amor da minha vida, né? Eu comecei a ser convidada para levar ele para a igreja, porque com 6 anos ele não era batizado, ele não tinha os sacramentos, nem não tinha começado a preparar para a primeira comunhão, nada. E ali, a partir daquele momento, começou a mudar a minha história, e a história do Luiz Henrique também. Eu acho que a fé, ela vem agregar a um momento de elaboração psíquica num aspecto que é o aspecto do perdão. Entrar em contato com essa experiência traumática traz lembranças muito dolorosas, às vezes incapazes de serem pensadas, né? Então, quando existe a disposição para olhar e ver de outra forma, né, que esse é o pressuposto do perdão, né, querer olhar de uma outra forma, né, talvez se abra espaço para repensar, né, para repensar a história e colocar em um outro lugar isso. Eu comecei a participar das missas, comecei a conhecer um pouco mais da igreja
E tudo que tinha, dos grupos, dos encontros, festas de comunidade, eu levava ele. Então, com isso eu comecei a participar. E aí depois de pastorais, sei que 2 anos depois ele fez a primeira comunhão. Eu não tinha feito a primeira comunhão, fiz junto com ele, fui preparada, Deus mexeu assim profundamente também na minha história através do meu filho nesse sentido. Hoje a minha missão, eu entendo que é com a pastoral carcerária, é junto às pessoas presas, levando o amor de Deus, anunciando o amor de Deus, mas com a minha própria vida também. Primeiro com Jesus, com tudo que o Evangelho nos dá, com toda a riqueza do Evangelho da vida de nosso Senhor, mas também com a minha história, a história que Deus me permitiu de viver. E hoje eu me sinto, não feliz, mas eu sinto que hoje eu tenho a oportunidade de mostrar para essas pessoas com a minha missão que tudo pode ser diferente, que aquilo não é o fim, que todo sofrimento, que tudo que elas passam ou passaram na vida delas até aquele momento é apenas uma parte da vida delas. Não é o fim, mas pode ser o começo de uma longa e linda história. Passar por dificuldades podem abalar a nossa fé, mas para Ana Paula, cada sofrimento fortaleceu ainda mais a sua relação com Deus. A cada obstáculo, sua esperança se renovava, dando assim um novo sentido para a sua vida. Nós temos um caminho muito bonito na Aliança e de uma construção de fé, né? Eu acho que fé, ela existe, mas você pode ir alimentando. E a gente, com a nossa vivência, com a Aliança, a gente foi alimentando isso. Nós tínhamos uma vida em Deus, participávamos de grupo de oração, participávamos de grupo de batismo, mas era uma vivência diferente, né? No determinado momento da nossa vida, nós conhecemos a Aliança e começamos a participar mais ativamente. Ativamente numa casa de meninos, que era a Casa Naim. Tinha um pouco meninos e começamos a ajudar esses meninos. Era um abrigo e começamos a participar. Nossos filhos cresceram um pouco ali dentro, participavam um pouco com eles. Alguns moravam na minha casa quando precisavam ser tratados de saúde, então iam participando lá também. E isso a vida foi passando. Num determinado momento nós tivemos um problema bem sério, onde meu marido teve um problema de saúde grave, né? Ele teve um câncer com 46 anos, na verdade 2 tipos de câncer diferentes no mesmo lugar. E foi um baque, porque quando nós descobrimos, foi numa véspera de Natal, e o médico, essas coisas a gente não esquece, né? Então o médico falou assim, se o câncer já estiver no osso, não tem muito o que fazer. A gente tinha medo, mas a gente não se desesperou. A gente sabia que Deus estava ali com a gente. Claro, foram momentos difíceis, momentos que você fala, né? Porque eu com tanta gente foi escolher justo, né, a gente. Mas houve a cirurgia, houve momentos mais difíceis, mais fáceis, mas que passou. Tivemos muito que dobrar o joelho, rezar bastante, pedir a Deus para que desse força, que ajudasse, que a gente olhasse para frente, para trás não, só para frente. Há 3 anos atrás eu tive um acidente, né? Nós estávamos na praia e eu estava lavando um vaso de flor e o fundo do vaso soltou. E essa mão direita, ele decepou a mão, né? Ela ficou presa só por um pedacinho. E foi um momento assim, ao mesmo tempo que assustador, um momento muito lindo, né? Eu acho que tudo na vida a gente tem que saber olhar o lado bom. E quando aconteceu, eu chamei o meu marido, falei, Renato, eu perdi minha mão, né? Porque pela gravidade que eu vi a situação, eu tinha certeza que eu tinha perdido a mão. Mas naquele momento eu pensei muito comigo, eu falei, Nossa Senhora, a senhora segura daí de cima que eu seguro daqui de baixo. Né? Então assim, me apoia porque ainda está muito cedo, né? Deixa mais um pouquinho que eu tenho muita coisa para fazer ainda.
Mas realmente naquele momento eu vi Nossa Senhora do meu lado e falei, eu vou segurar na sua mão agora, mas me apoia que eu vou precisar. Foram já 2 cirurgias, eu já tirei o nervo da perna direita também para colocar no braço de novo e caminhando. Fizemos a cirurgia, eu falei, não vou esmorecer, vamos lá, o Senhor vai mostrar que, né, tem coisa pior. Eu acho que se a gente olhar um pouquinho do lado, sempre tem coisa pior para a gente passar. Então eu acho assim, com esse acidente, ele veio, eu acho que como coroar, sabe, essa nossa vida toda. Porque foi uma presença tão linda de Deus na nossa vida, do Espírito Santo, nas coisas que a gente ia fazendo. Porque assim, o nosso relacionamento familiar foi uma coisa que amadureceu, porque todo mundo se uniu muito, porque eu precisava, né, dos filhos, do marido. Foi até bom, não lavo mais louça, tem isso de bom, né, só ele. Então assim, desde a mãe precisar abotoar uma camisa e eu não consegui, então o filho vem, não mãe, precisar fazer um rabo de cavalo e ver os dois lá, mocinho, tentando, né, tudo bem, no começo o rabo do cavalo ficava aqui, ficava ali, então essa união, experimentar isso na família, experimentar esse amor da família, isso foi muito bom, experimentar assim que tem pessoas muito boas no mundo, né, que Deus coloca ali. Eu acho que talvez o contato com a aliança, essa espiritualidade, esse Deus do ladinho, né? Esse Deus amigo, esse Deus vivo, esse Deus presente, teria sido muito difícil. Porque a gente vê muitas pessoas que se fecham, que entram na depressão, que entram nas altas frustrações, eu não consigo, eu não posso, eu não faço só comigo, porque sou o mais azarado, né? Eu acho que teria ido mais para esse lado. Eu acho que o meu caminho com a aliança, essa minha construção de fé, esse caminho que é como a gente vai brincando, né? Eu vou subindo um degrauzinho a cada dia, um aprendizado. Não que eu nunca tivesse essa fé, mas hoje eu sinto que ela é mais forte, ela é mais viva, ela é mais presente, né? Não tinha um contato tão grande com os mais necessitados, né? Eu acho que a aliança, ela trouxe pra gente esse contato, estar junto. Então você sabe que existe aquele que precisa mais, você sabe que existe aquele, a pessoa que está pedindo dinheiro na rua está ali, você sabe que existe, mas você não está com ele, né? Às vezes a gente tem essa preocupação, né? Eu dei uma camiseta, pronto, já dei. Mas eu não estou com ele, eu não perguntei o nome dele, eu não perguntei a vida dele, eu não perguntei o que aconteceu com ele. Então, mudar esse olhar com o mais necessitado nos aproximou muito de Deus também. E isso quem nos trouxe na nossa vida foi a aliança. Coragem, eu venci o mundo. Foi essa uma das mensagens que Jesus deixou para os seus discípulos antes de sofrer a paixão, a morte, para depois ressuscitar. É com essa fé que nós conseguimos força para lutar todos os dias e assim superar as nossas dificuldades e alcançar os nossos objetivos. Por isso, nesse momento, eu quero invocar a bênção de Deus para você e para a sua família, para que você possa permanecer sempre firme, mesmo diante das dificuldades. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E se você deseja conhecer um pouco mais sobre os nossos trabalhos de evangelização e as nossas obras sociais, acompanhe as nossas redes sociais. E até o próximo programa.